pessoal, Daniel Scocco, continuando a série 100 lições de vida para meus filhos. Lição de hoje, lição número 60, cuide da sua aparência. Nas lições passadas, quando eu estava falando sobre a arte da paquera, em um certo momento eu falei que a aparência não era tão importante e você não precisava ficar encanado com isso, até porque outros fatores como a atitude eram mais importantes. Nesse momento eu estava me referindo à aparência em relação a como você nasceu. Se você é mais ou menos bonito, mais ou menos alto, mais ou menos gordinho. E de fato primeiro, não tem nada que você fazer a respeito disso, então não adianta ficar encanado com isso. E segundo, como eu falei, não é tão importante assim como a gente imagina para questões de relacionamentos amorosos. Nessa lição, eu não estou falando sobre isso, e sim sobre os aspectos da sua aparência que você controla. E visto que vocês estão sob o seu controle, esse sim eu acho importante que você não negligencie e que você cuide deles. Porque justamente é algo que você pode fazer e vai ter um impacto muito positivo. Na segunda parte dessa lição eu vou falar o porquê e qual é esse impacto, mas agora na primeira parte eu vou começar falando do ponto de vista mais prático, quais são esses fatores da aparência que você controla. Primeiro deles é o peso. Acho que você tem que estar próximo a um peso adequado ou ideal, como dizem os médicos, né? Peso ideal para sua altura. Você pode usar aquele índice de massa corporal, o IMC, você faz o cálculo e vê qual que é o seu peso ideal, né? Tem que estar próximo disso, fale com o médico, fale com o nutricionista para chegar nesse objetivo. Obviamente, dependendo da pessoa, vai ter mais ou menos dificuldade para chegar nesse peso, tem questões hormonais, tem questões psicológicas, mas trabalhe para estar em forma, então estar num peso legal, compatível aí com a sua altura, faça exercício regularmente para estar também com um bom condicionamento físico. Isso é importante, vai te ajudar não só na saúde, mas como eu falei, bastante também na questão de aparência. Segundo ponto, cuidados de higiene geral, como pele, então use o filtro solar, cuide da sua pele, né? Faça um acompanhamento com um dermatologista, não tem porquê você não cuidar dessas coisas. Assim como o peso afeta tanto a saúde quanto a aparência, então você vai ter um ganho duplo. Terceiro ponto, está meio relacionado com higiene, mas a questão dos cabelos. Então, como o cabelo está sempre em evidência, né? Está aqui em cima da cabeça, é importante você ter aí o cabelo minimamente arrumado, cortado, vai passar também uma imagem de quem se cuida. Por fim, roupas, acho bacana você prestar atenção nisso, não precisa ser roupa de marca, não precisa ser roupa muito sofisticada, mas acho importante não ser roupa rasgada, né? Até porque mesmo se a roupa rasgou, você não precisa comprar outra, você pode consertar, então isso mostra que você minimamente se cuida. Roupas adequadas para o seu tamanho, às vezes a gente tem mania de usar calça muito comprida, camiseta muito grande, então use roupas adequadas para o seu tamanho, use roupas passadas, né, bem cuidadas, lavadas e passadas, então isso também não demanda nenhum dinheiro, só demanda um pouquinho de tempo ali para passar e deixar aquela roupa apresentável. E também use roupas adequadas com a situação, né? Se você está em contextos profissionais, use roupas adequadas para aquilo. Se você é um adulto, use roupas adequadas com a sua idade. Isso tem um psicólogo canadense que eu já mencionei, ele, Jordan Peterson, ele fala muito isso, que parece que as novas gerações, mesmo os adultos, usam roupas de criança, né? Então você vê pai e filho, às vezes a roupa é igualzinho, então pense um pouco sobre isso. Essa questão da roupa afeta até psiquicamente aí como você vai se ver, que imagem você quer projetar. Então são esses fatores aí que eu acho que afetam a sua aparência e estão sob o seu controle, então não tem por que não usar isso a seu favor e não cuidar disso. E note que nessa lição que eu estou falando sobre a importância de cuidar da sua aparência, com certeza ela tem a ver com a passada da questão amorosa, a parte da paquera, da conquista, então todas essas questões da aparência que eu falei vão afetar isso, mas também afeta a sua vida profissional, né? Como as outras pessoas no trabalho vão te ver, os seus chefes, seus colegas. E não estou fazendo aqui um julgamento sobre como as coisas deveriam ser, mas sim a gente tem que ver como elas são. E fato é que as pessoas tiram uma primeira impressão e julgam as outras por como elas se apresentam. Então a gente tem que aceitar que é assim e fazer o que a gente puder para melhorar as nossas chances, como eu falei, pessoalmente e profissionalmente. Então acho que esse já é o primeiro motivo, né? Como eu falei, por que cuidar dessa aparência
vai afetar tanto a parte pessoal quanto a profissional, como as outras pessoas vão te ver, a imagem que você vai ter perante essas outras pessoas, e obviamente você quer ter a melhor imagem possível. E o segundo ponto é que vai afetar também a sua imagem, a imagem que você tem de você mesmo. Pode não parecer, né? Às vezes é algo inconsciente, mas se você está se cuidando em todos esses fatores, você vai absorvendo essa imagem que você tem valor, sua autoestima é boa, né? Que você é uma pessoa bem arrumada, bonita, organizada, vai ficar mais autoconfiante, vai se relacionar melhor com as outras pessoas. Então, vai afetar tudo isso. E por fim, terceiro benefício, como eu falei já em alguns pontos, ao cuidar da sua aparência, indiretamente, você vai estar cuidando também da sua saúde. Então, está cuidando da pele, está cuidando da saúde, está cuidando do peso para estar em forma, fazer exercício, está cuidando da saúde também. Então, como eu falei, é um ganho duplo, não tem por que não fazer. Beleza?